Nós estávamos conversando um pouco sobre o que que era educação física, né? Como é que a gente tinha chegado até aqui, né? Como é que vocês escolhem a educação física? A minha pergunta para vocês, pode responder aqui, pode falar no chat. Não vão ficar com essa paranoia de que, estou falando coisa errada, estou bancando idiota. Não pensa assim, não. Vamos fazer tipo uma tempestade de ideias, né? Joguem o máximo de coisas possíveis e a gente começa a discutir um pouco. Qual que vocês acham, pessoal, que é a característica central da educação física? Qual que é o elemento assim que torna a educação física diferente de todas as outras áreas de conhecimento, ou pelo menos de todas as outras matérias escolares, por exemplo, que é aquilo que a gente tem mais perto de nós agora? O que vocês me dizem? Praticar jogos e esportes? Então, jogos e esportes são elementos da educação física. Então, a gente começou por aí. Então, a prática de jogos e esportes. O que mais poderia caracterizar a educação física? A gente até falou de umas coisas semana passada, que eu acho que elas podem aparecer para ajudar a gente a identificar o que é o principal mesmo. Desenvolvimento do corpo? Pode falar. O que mais, pessoal? O desenvolvimento do corpo? Desenvolvimento do corpo, a gente poderia associar esse desenvolvimento com os exercícios, por exemplo. O estudo do movimento do corpo. O estudo pode ser, é uma explicação um pouco mais elaborada, né, sobre o Saúde? movimento do corpo, porque aí você já envolve duas coisas, você envolve o estudo, você envolve o corpo nessa questão. Então, vou antecipar um pouco para adiantar. Qual o lugar do corpo na educação física? Quando eu falo de lugar, assim, eu falo qual que é a importância, né? A educação física é importante tanto na saúde física quanto mental, eu acho. Sim, tanto físico quanto mental. Depois a gente vai discutir um pouco sobre essa divisão corpo e mente. Ela não é nova, tá? Ela existe há muito tempo, essa ideia de divisão de que horas a gente fala de mente, hora a gente fala de corpo. Aí vocês vão sair com uma explicação muito melhor dessa disciplina. Vamos pensar, por exemplo, na educação física que todos vocês tiveram acesso, que é a educação física na escola. O quanto que o corpo era importante para essa disciplina? Bom, é 100%, porque praticamente em todo momento você está em movimento, né? Então você depende do seu corpo em 100% da atividade. Sim, né? Sem o corpo não há movimento, né? Vamos colocar assim. Vou fazer uma pergunta bem louca, acho que depois, mais futuramente, talvez vocês entendam. Agora ela pode até parecer um tanto estranha, pessoal. É, na cabeça de vocês, nós temos um corpo ou nós somos um corpo? Ou, de outra maneira, né? O que é o corpo? Eu posso falar, eu vou viajar um pouquinho. Não, a disciplina tem fundamentação filosófica, então você pode viajar o quanto você quiser.
Pois é, depende. Tipo, se você estiver falando em questão de religião, eu acho que nós temos um corpo. Já em questão da ciência, nós somos um corpo. Depende. Vocês conseguiram compreender o Arthur, pessoal? O que é o Sim, corpo? entendi. O que é o corpo para a religião, Arthur? Que, assim, só para a gente compartilhar, assim, eu, por exemplo, eu tenho formação batista, mas não frequento a igreja há muito tempo, então estudo isso e tal, me considero cristão ainda, enfim, mas nem todo mundo às vezes se dá conta da discussão. Então, como é que a igreja vê o corpo? Como é que a religião cristã, seja ela católica, evangélica, né, presbiteriana, batista, enfim, como é que a igreja cristã vê o corpo? Como um receptáculo? Uhum. Exatamente. Receptáculo do quê? Da alma. Tá. Agora vamos amplificar um pouquinho essa ideia de corpo aí que vocês trazem da religião, né? Às vezes lá na missa do padre ou na pregação do pastor lá na igreja, quando ele fala sobre o corpo, geralmente como é que isso é abordado? O Como corpo, templo. o corpo ele é valorizado, o corpo ele é desvalorizado. Como é que vocês identificam isso hoje? E geralmente pregam muito como algo muito valorizado. Tipo, tem um valor muito grande e que não pode ser desrespeitado, geralmente. Ok. Alguém discorda do Arthur? De que talvez o corpo não seja tão valorizado assim pela igreja? Porque tem algum ponto de vista um pouco diferente? Pessoal, vocês não serão julgados, tá? Por falar. Sei que, às vezes, na escola, né, a ideia de escola que a gente tem não estimula muito a gente discutir e manifestar as ideias, né? A escola pode ser um lugar bem cruel, né? Que as pessoas podem ser bem cruéis. Mas a ideia da faculdade é justamente que não. É importante que vocês sempre coloquem o ponto de vista de vocês em discussão, porque é isso que faz vocês aprenderem. Você vai coloca o ponto de vista em discussão, tenta defendê-lo, aí você percebe que talvez o ponto de vista não seja tão bom, aí você melhora, depois num outro momento você vem e coloca ele em discussão de novo, e é assim que a gente avança, né? Eu não cheguei até aqui acertando sempre, eu já falei muita besteira, né? Já fui ridicularizado também, mas enfim, eu não posso esse não pode ser o teor da nossa relação aqui. Podem expor as ideias de vocês sem problema. Lembra? A tempestade de ideias. Anderson, Sim, você pode está me falar. ouvindo? Estou te Deixa eu ouvindo. te falar. Tem alguns alunos que não estão conseguindo entrar pelo link do AVA lá. Tem como você disponibilizar o link no WhatsApp, não? Fazendo favor. Deixa eu colocar meu número aqui no chat, aí você me manda uma mensagem e eu te mando o link lá, pode ser? Pode ser sim. Você até desculpa interromper. Não, não tem problema não, você interrompeu por um ótimo motivo. Já era para eu ter pego o número na semana passada para estar no grupo junto, que aí a gente conseguiria intermediar melhor, porque bastava uma mensagem, ó, não estou conseguindo entrar, e eu já colocava, né? Vou pegar o link aqui para mandar, pessoal, só um minuto aí.
Estou só aguardando a mensagem aqui. A hora que você mandar, eu já te respondo, tá? Ah, tá. Beleza. Vamos lá, então. A gente falava, então, que tem essa ideia de que para a igreja o corpo é muito importante, né? Ele não pode ser desrespeitado. E eu estava perguntando se todo mundo concorda com essa afirmação, de que o corpo é muito valorizado pela igreja cristã. Fica difícil a gente falar de outra religião que a gente não conhece muito bem, né? Tipo o Islã, tipo o budismo, enfim. Mas o que a gente conhece muito bem é a religião cristã, porque todos fomos criados num contexto de cultura ocidental, cristã, né? Maioria católica, mas com crescimento evangélico nas últimas décadas muito grande, mas eu defino todo mundo como cristão. Para mim, batista, presbiteriano, assembleiano, católico, é todo mundo cristão, né? Com as pequenas diferenças que existem entre elas, não é o suficiente para dizer que é uma outra religião. É a mesma religião, cristianismo, com doutrinas de vivência um pouco diferentes. E aí o Arthur coloca essa questão, então, de que para a igreja o corpo é muito importante, não pode ser desrespeitado, né? Eu posso até utilizar uma outra palavra, né? O corpo não pode ser profanado, porque ele é o templo do Espírito Santo, né? Então, no discurso da igreja. Então, a gente poderia discutir aqui a partir dessa aparente valorização que a igreja coloca, mas fica a pergunta, né? Realmente isso corresponde a uma valorização? Ou será que é uma questão um pouco contraditória? Será que tem momentos que a igreja desvaloriza o corpo? Vocês conseguem identificar algum ponto? Eu já ia falar que eu acho que o corpo ele é mais desvalorizado, na verdade, porque algumas vezes a igreja ela quer que os seus discípulos se vistam, as moças cubram as pernas, os homens não possam usar bermuda, sempre estar cobrindo a perna. Tem até um menino que trabalha comigo, que ele foi para a praia e por causa da doutrina da igreja, não pôde ficar de bermuda na praia, porque não podia. Então, ele teve que entrar na praia de calça, não pôde ficar bem à vontade. Então, acho que é uma desvalorização, na verdade. Você acha, então, que essa... Eu vou mudar um pouco a palavra que você usou, Antônio, que essa restrição ela pode se traduzir como uma desvalorização. Fica limitando, a gente faz movimentos, a gente dança, o estilo de roupa, de dança, tudo que a gente vai fazer, o que fala, o que deixa de falar. Então, é por isso que eu não vou para a igreja. Então, assim, eu vou entrar nesse momento especificamente, mas também que assim, as pessoas que estão na igreja, elas podem viver esse conflito às vezes, né? E a igreja tem mudado muito também, a gente não pode falar da igreja como se todas as igrejas fossem iguais, né? Não é isso. Só que a igreja, ela é muito presente no nosso contexto, né? Então, começa a pensar para vocês verem, né? O que tem em toda a comunidade? Geralmente, toda a comunidade tem uma igreja, uma escola,
e um campo de futebol. Isso não vai faltar. Toda a comunidade tem isso, sabe? Então, para ver como que essas coisas são muito fortes no nosso contexto. E vocês tinham me dito no início da aula que o corpo ele é fundamental para a educação física, né? Eu vou mudar um pouco a pergunta agora, né? A igreja, de forma geral, é claro que podem existir exceções aí na maneira como cada uma lida, e no momento que a gente diz, por exemplo, sendo afirmativo ou negativo, a gente não está falando nem de todas as igrejas, nem falando que é ruim por isso ou é bom por aquilo. Mas vocês acham que a igreja ela valoriza as práticas corporais ou vocês acham que ela restringe um pouco as práticas corporais? Eu acho que ela Assim, restringe. Qual seria o exemplo de restrição, João? Exemplo é porque, tipo assim, a igreja, ela considera o corpo como se ele fosse é igual você falou aquela hora, É o templo do Espírito uma coisa, Santo, né? um templo do Espírito Santo. E, tipo assim, não pode ser tocado, não pode ser feito com qualquer coisa. Tem que ser uma coisa que não pode ser profana. Assim. Mas a prática corporal ela teria esse alcance de profanar o corpo? Porque, tipo assim, depende do esforço, porque tem alguns esforços pode acabar. Eu não sei falar direito, não. Não, fala do jeito que você entende, que aí a Tipo gente vai assim, ajudando aqui. porque tem algumas práticas que pode, assim, acabar fazendo o corpo ficar um pouco pior, cansa. Mais ou menos por aí, piorando. Será que essa é uma preocupação da igreja? Eu acho que não. Eu já acho que a igreja nem chega a mencionar coisa do tipo. Vamos pegar um exemplo. A igreja geralmente tem problema com dança. Ô, Aqui professor, eu vou, sempre quando tem dança junina, eles faz. Então, geralmente a festa junina e a quadrilha vem de uma tradição católica, né, das festas de São João, que são muito antigas, né, no mundo ocidental. Mas isso é tranquilo em outras igrejas cristãs? não todas. Assim, a católica eu já não vejo tanto, mas assim, tipo, a quadrangular, eu já não aguento não, porque a gente pula demais, dança demais. E, tipo, tinha outra igreja também, a É, igreja também, videira, a videira que eu mais gostava, só que eu desgostei. tem um Que a gente nome, né? pulava e descansava. Tem o nome dessa Mas, tendência, tipo tá? assim, tinha algumas igrejas, eu tinha muitas práticas corporais, sim, e a outra já não tinha. Igual as católicas que eu fui. Não, teve uma igreja católica que eu fui nesse tempo, eu achei até meio assim mundano, na verdade. Olha você Nós meio julgando cristãos. já, cara. Você estava reclamando de ser julgado e agora já está julgando também, tá vendo? Não, deixa eu falar. Aí eu fui, teve uma vez, até teve uma música lá que era Me Queima, Me Queima, Me Queima e tal. Aí quando eu fui olhar pro lado, tava todo mundo dançando funk. Sério, eu fiquei assim, assustado, porque a música era Me Queima, Me Toca, Me Molha, e era uma maior bagaceira. É, as igrejas elas vieram mudando um pouco ao longo dos últimos anos, né? Na Igreja Católica especificamente se chamou Renovação Carismática, né? E um dos que teve mais visibilidade com isso foi o padre Marcelo Rossi, que trouxe o que a gente pode chamar assim de uma certa leveza, né? Então os jovens principalmente podiam se movimentar mais, podiam cantar, poderiam fazer coreografias, poderiam pular, porque isso tudo faria parte do louvor, né? Tem um filme bem legal, eu aconselho vocês a assistirem, né? Na verdade tem dois, né? Que é o filme O Footloose com o Kevin Bacon, da década de 80, eu acho, e aí fizeram uma regravação dele agora. Eu acho que a regravação é mais legal porque ela tem um diálogo mais contemporâneo. Mas resumindo, o cara chega na cidade e ele é ex-ginasta, então para ele dançar é uma coisa muito tranquilo, né? As atividades rítmicas fazem parte da vida dele. E aí, ele chega na cidade, ele começa a conhecer as pessoas, só que na cidade é proibido dançar, né? É proibido dançar, é proibido fazer festa, porque tudo isso vai corromper os sujeitos.
né? A cidade tem lá os seus motivos para isso. Mas chega um momento que ele vai até o conselho da cidade, ele vai questionar, fala assim, mas olha, por que eu não posso dançar? Se lá em Salmos está escrito que Davi, né, louvou a Deus com um cântico novo, uma dança nova, e como é que dançar pode ser pecado se você está nessa situação? Então, eu geralmente uso esse filme para trabalhar na escola com o tema dança, porque para os alunos entenderem, né, que é preciso fazer uma leitura, né? Ele não precisa entrar em conflito com a igreja, com a crença dele, com a espiritualidade dele, só porque o professor na escola está querendo fazer uma coisa, mas que talvez também esse cristianismo não seja exatamente como disseram para ele também, né? Então, como que dançar pode ser pecado se Davi dançou? Poxa vida, Davi foi um dos sujeitos mais abençoados, né, em toda a história bíblica, né? Então é divertido discutir isso porque você percebe que os alunos eles começam a compreender, não, mas é verdade, né? Que a ideia da apropriação crítica. Ele não precisa desconsiderar o que o pastor dele está falando, mas ele pode ter um outro diálogo com aquilo que o pastor dele está falando, com o que a igreja está falando. A minha experiência conta o quê? Que eu já tive problemas com algumas práticas corporais. Então, a festa junina sempre foi um problema, então os alunos evangélicos não podiam participar da festa junina. Ou que os alunos evangélicos também não podiam ter aula de capoeira na escola, porque capoeira tocou o tambor, coisa do demônio, né? Algumas igrejas ainda têm essa interpretação a respeito, né? Então, por que dizer tudo isso para vocês? Porque eu queria colocar para vocês que não é porque o corpo está em evidência no nosso mundo hoje que esse corpo ele é valorizado. Ele está em evidência, mas não significa que ele seja valorizado, né? Ah, mas como assim? Né? A gente vê o corpo o tempo inteiro, a gente vê o corpo na TV, na capa de revista, no jornal, a gente vê o corpo na internet o tempo inteiro, nas redes sociais, então ele é valorizado. Será que ele é valorizado? Ou será que o corpo também não está sendo um pouco objeto de alguma coisa? A mesma coisa a gente pode falar das práticas corporais. As práticas corporais também não é porque elas estão em evidência que elas são valorizadas, né? Às vezes essas práticas corporais estão sendo também utilizadas enquanto um objeto, enquanto um meio para se atingir alguma coisa que necessariamente condiz com uma valorização, né? Isso agora vai contrastar um pouco, pessoal, que nós vamos estudar ao longo dos períodos da história sobre como que surgiram as primeiras preocupações com o corpo e as práticas corporais, né? Então, como é que foi isso ao longo da história? Será que foi exatamente como é hoje? O corpo ocupou o mesmo lugar? Então, quando a gente diz assim, de repente a igreja valoriza o corpo, mas será que é isso mesmo? Será que quando a gente diz que a igreja desvaloriza o corpo, será que é isso mesmo? Será que a religião é a única coisa que interfere no entendimento de corpo? Será que tem outros elementos da sociedade contemporânea que também interferem no entendimento de corpo, né? Será que é possível discutir o corpo na nossa sociedade, não mencionando a religião? Será que dá? Né? Então, a partir de agora, nós vamos começar a acessar os conteúdos e vamos começar a levantar alguns pontos, né, para a gente ir compreendendo melhor como é que surgiram e como que se desenvolveram as primeiras preocupações com o corpo e com as práticas corporais, né, até chegar nos dias de hoje, até chegar no surgimento de uma educação física que chega nesse ponto onde nós estamos hoje, com uma formação acadêmica que dá uma profissão, que o sujeito tem uma atuação específica dentro da sociedade, enfim. Então fica a pergunta para vocês. Quando é que vocês acham que surgiram as primeiras preocupações com o corpo e com as práticas corporais?
Pessoal? Quando surgiram? Como é que é o negócio? Desde o Quando- início, quando o homem começou a raciocinar, raciocinar. E isso pode ser Desde longe o pra caramba, começo. hein, cara? Tipo, Ué, desde o porque pensamento eu racional. começava a pensar, se eu machucasse, ele ia começar a cuidar do corpo. Qual que é a pergunta, Wanderson? Não ouvi direito. Quando é que surgiram as primeiras preocupações com o corpo e com as práticas corporais? Eu vou melhorar a pergunta, então, para não, assim, o animal também, quando se machuca, ele lambe a ferida. Tipo, ele cuida do corpo, né? Algumas espécies de macacos, por exemplo, têm a capacidade até de cuidar do outro, né? Mas aí o que diferencia o ser humano é o pensamento. Então, quando eu falo de preocupações, né, é o sujeito pensar sobre. Quando é que surgem, então, os primeiros pensamentos sobre o corpo? Quando é que o ser humano começa a refletir sobre isso? Bom, eu acho que não deve ter sido alguma coisa, tipo, eu acho que deve ser uma coisa um pouco mais recente. Se eu fosse chutar, tipo assim, um período histórico, seria a partir da primeira Revolução Industrial, porque a partir daquela época o pessoal começou a trabalhar mais, tipo assim, a pessoa começou a ficar mais cansada, o corpo começou a responder mal a algumas atividades. Eu acho que se eu fosse chutar, seria a partir dessa época, A mais ou menos. Revolução Industrial, a gente pode colocar do século XVIII para cá, né, de meados do século XVIII para cá, quando começaram as primeiras revoluções de pensamento e propriamente as mudanças na organização social do trabalho, né? Tem fundamento que você está colocando, cara. Inclusive, nós vamos estudar esse período muito aí. Outro palpite? Vocês têm noção da ideia de quando é que começou o que nós chamamos de história? A gente fala assim, história do homem. A gente está falando de que período? Acho que é lá da Grécia Antiga, né, não, professor? Muito bem. Então, o período que a gente conhece como história, ele tem mais ou menos isso aqui, pessoal. Mais ou menos 4.500 anos, tá? 4.500 anos antes de Cristo, tá? Não passa disso, né? Normalmente os historiadores ficam ali entre 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo. Se vocês colocarem os 2.000 anos depois de Cristo, então a história, aquilo que nós chamamos de história, teria mais ou menos uns 6.000 anos, 6.500 anos. É pouco, né? Quando a gente pensa no Homem das Cavernas, por exemplo, é bem pouco tempo, né? Quando é que começa a história? O que marca o início da história? Tem uma coisa que eu me lembro ano passado, que eu acho assim que eles se preocupavam, foi no ano passado que eu escutei isso de algum professor, ou foi que eu estudei, que eu não estou lembrado, que diz a preocupação deles com a educação física, primeiro, assim, eu não estou muito lembrado, porque eu sou ruim da memória, para muita amnésia, mas foi pela estética mesmo. E, tipo, tipo, quem era o homem mais forte, mais grande, tinha mais Mas visibilidade. independente do corpo, tem um marco aí que separa aquilo que nós chamamos de história daquilo que nós chamamos de pré-história, né? Que marco é esse? Um marco histórico mesmo.
É o surgimento de quê que marca o início da história? Da guerra? Não, não, a guerra já É uma existia. parte do corpo? Não, Não. Bora chutando. é o surgimento da escrita, cara. Então, o surgimento da escrita, de um alfabeto ocidental, ele marca aquilo que nós ocidentais chamamos de história, né? E começa a surgir a história. Antes disso, tudo que tem antes desse período é considerado pré-história. Então, o ser humano ele já usava ferramentas, para quem assistiu aquele filme Guerra do Fogo, por exemplo, ele é bem claro nisso, né? Eles já usavam equipamentos ali que você poderia chamar de recursos tecnológicos, mas ele ainda não escrevia, né? Ele não registrava. Então, não se considera esse período um período do que a gente chama de história, mas sim de pré-história. E o surgimento da escrita, apesar de que alguns povos, né, principalmente ali da região do Oriente Médio, né, sejam os fenícios, egípcios e os sumérios, eles tinham um alfabeto bastante rudimentar, mas eles não tinham uma escrita ainda organizada. Então, no momento em que os gregos se apropriam de elementos desse alfabeto que já existiam e criam o alfabeto grego, né, com a ideia de alfabeto mesmo, nós temos então o surgimento da chamada história. Então, uma dica para vocês: tudo que perguntar para vocês onde é que surgiu, e vocês não fazem ideia de onde é que surgiu, vocês podem falar assim: Grécia Antiga. Vocês têm 50% de chance de acertar. Se vocês não fazem ideia do que falar, fala Grécia Antiga. Onde é que surgiu o sistema político que inspirou as repúblicas atuais? Grécia Antiga. Onde é que surgiu as noções de direito? Grécia Antiga. As noções de ética? Grécia Antiga. Filosofia? Grécia Antiga. Esportes? Grécia Antiga. Então, as primeiras preocupações com o corpo e com as práticas corporais surgem na Grécia Antiga. Então, eu vou abrir a apresentação aqui para compartilhar com vocês alguns pontos a respeito, né? Tipo, o que a gente sabe da Grécia Antiga, galera? O que vocês sabem da Grécia Antiga? Vocês sabem quem é esse sujeito que está aqui retratado? Hércules. Quem? Hércules. Não. Chutei. Não, mas você já foi ali no semideus, tal, então tá próximo. Semideus próximo, então Zeus, ó. Não, os deuses não eram né? semideus, ele era um deus. Ah, tá. Então não sei, né? Dá mais uma dica para nós. Dica. Sabe quando vocês estavam na escola, aí o professor de geografia pegava e falava, vai lá e pega um mapa na biblioteca. Como é que era o nome do mapa? Vai ver se não deve ser da Atlas. época. Mapa Mundi? Como é que era o nome? Mapa Mundi? Não é. Ou tinha um nome, quando ele tinha o mundo inteiro, assim, a gente chamava... Atlas, né? Muito bem. Esse é o nome desse cara aqui, esse é o Atlas, né? Na mitologia grega, o Atlas é um sujeito que sustenta o mundo nos ombros, né? Se a gente fosse jogar isso no conhecimento científico, mas onde que Atlas está apoiado para sustentar o mundo, né? Então, por isso que os mapas se chamam Atlas, né? Eu coloquei aqui só para a gente lembrar assim, de como que alguns elementos da cultura grega estão presentes no nosso dia a dia, mas a gente às vezes não faz muita ideia. Então, a gente chama o mapa de Atlas, mas a gente não se dá conta de que isso ocorre. Pessoal, cuidado para não rabiscar minha tela aqui, viu? E a gente não se dá conta de onde é que isso vem, né? Aí vamos continuar aqui. Então, o corpo, né? Esse aqui, as dimensões históricas sociais da educação física envolvem principalmente o estudo do corpo. Esse estudo do corpo, pela educação física, né, do corpo e das práticas corporais, ele vai surgir, então, lá na Grécia, né? A Grécia, ela está no que nós podemos chamar de mundo ocidental, né?
apesar da gente também não se dar conta disso, né, porque a gente sempre olha para o mundo e olha para o mundo com a nossa referência. Então, como nós somos do Ocidente, a gente nem se preocupa com o Oriente, né? Mas a história, da maneira que a gente conta, é uma história ocidental, né? A gente pouco sabe assim da história da China, da história do Japão, da história da Rússia, a gente não sabe muito. Mas a gente sabe, por exemplo, das revoluções que aconteceram na Inglaterra, nos Estados Unidos, da França, da Guerra dos 100 Anos. A gente sabe uma porção de coisa, mas nós pouco sabemos sobre o mundo oriental. Então, quando eu falo do corpo, eu não estou falando de uma história do corpo no mundo. Eu estou falando uma história do corpo no mundo ocidental, que é essa parte que nos toca aqui, que é bem diferente. Especificamente, pessoal, nesse momento nós vamos falar da antiguidade, né? O mundo antigo ele é dividido em duas partes, né? O mundo antigo ele é dividido em Grécia Antiga e Roma Antiga. Ambas foram civilizações bastante poderosas, cada uma a seu modo, né? Cada uma, então, a seu modo, ali, a Grécia revolucionou muito com seus costumes, com a sua cultura, e Roma influenciou muito, principalmente pelo seu poder militar e o quanto ela conseguiu se expandir. Então, vamos ver o que mais que a gente sabe sobre a Grécia Antiga, né? Os nossos objetivos hoje, né? Compreender o trato ao corpo na antiguidade grega, bem como o lugar que o corpo ocupava na vida social, na política, na educação, na filosofia, diferenciar as ideias de corpo da filosofia grega, mas isso aqui a gente vai fazer mais para frente, tá? Nem é hoje, né? Então tá aí o nosso mapa aí, ó. Aquilo que nós entendemos como Ocidente seria mais ou menos isso aqui, ó, né? Então o que está à esquerda aí do que vocês estão vendo é o Ocidente, né? E aquilo que está à direita vai ser considerado o Oriente. Isso aí não vai ser exatamente como alguns mapas definem, né? Porque normalmente a 0 hora ali é definida em Londres, né? Mas a divisão geopolítica geralmente fica na Turquia, né? Então ali a Turquia é considerada a separação entre o mundo oriental e o mundo ocidental, né? Você passou um lado lá da ponte lá na Turquia, você está no Oriente. Se passou para o outro lado, você está no Ocidente. Eu vou pedir uma pausa a vocês só para eu pegar uma água, mas é um minutinho só e eu já volto, tá? Espera aí, a garganta deu uma arranhada aqui. Pronto, voltei. Então, a partir dessa separação que partir da Turquia, nós vamos localizar a Grécia nesse meio tempo. Tá aí a Grécia, ó, muito pertinho da bota da Itália ali, né? Aqui as diversas ilhas gregas, né? Aí a pergunta, de novo, então assim, o que a gente sabe da cultura grega e que permite a gente tentar, que nos permite, então, tentar elaborar algum tipo de pensamento sobre o corpo na Grécia Antiga. Vamos lá, então, para alguns elementos que talvez a gente seja útil aqui, né? A primeira, essa é a Grécia de hoje, né? Uma das praias mais famosas do mundo, né? Que é a praia de Mykonos e Santorini, né? Que tem um turismo caríssimo e muito conhecida também pela coloração das construções, né? Todas brancas. A ideia de que o branco reflete melhor a luz do sol e não esquenta tanto, né? Então, tem uma razão de ser dessa pintura branca, né? Queria eu um dia poder ir lá, né?
vai ser um pouco difícil, né? Tá aí a praia de Santorini, né? E mesmo a construção nos morrinhos aí, elas todas branquinhas, né? Então, a Grécia é um país que recebe muito turismo, né? Uma outra aproximação que nós temos com a Grécia Antiga está na mitologia grega, né? A mitologia, para explicar bem para vocês, já que a gente estava falando de religião, era considerado o seguinte: os gregos eles tinham uma explicação para tudo que acontecia na realidade. Se chovia, eles tinham uma explicação. Se não chovia, tinha uma explicação. Se eles conseguiam caçar um animal, tinha uma explicação. Se eles também não conseguiam, se tinha guerra, tinha uma explicação. Essa explicação estava relacionada aos chamados mitos, né? Então, a mitologia era aquele conjunto de crenças dos gregos que não poderia ser explicado racionalmente. Então, o mito, basicamente, é algo que não existia ou só existia na cabeça das pessoas, né? Então, o grego antigo, quando ele tinha alguma coisa para fazer muito importante, né, principalmente os gregos ricos, eles iam até o oráculo e perguntavam ao oráculo, né, que era uma espécie de vidente, se ele poderia ou não fazer aquilo, né? Vocês já devem ter visto isso algumas vezes em filmes, né, tudo mais. Além disso, esses mitos, eles explicavam muitas características da realidade. Então, eles criaram deuses para vários elementos, para vários fatos da realidade. Então, você tinha, por exemplo, um deus dos oceanos, você tinha uma deusa da caça, uma deusa do amor, um deus dos prazeres carnais, né? Enfim, tinha um deus do sol, e cada um deles era responsável por alguma coisa aqui na Terra, né? Aqui eu coloquei algumas coisas aqui que eu fui me recordando, né? Até dava para ter trago algumas outras, né? Mas na minha época aí de final de adolescência, né? Esse filme era um filme que trouxe aí um pouco da história da Grécia Antiga, né? Que ele contou, né? No romance, né? Uma das coisas mais famosas que tem é a guerra entre a Grécia e Troia, né? Então, a Grécia Antiga, né? Ela se organiza um grande exército para ir até Troia, resgatar a princesa que tinha sido supostamente sequestrada, mas que, na verdade, ela fugiu com o príncipe Paris, fugindo do rei Menelau, né? E aí o rei da Grécia lá resolve, então, juntar o exército para ir atrás dela. Aí, curiosamente, nesse filme aqui, pessoal, se a gente pensar assim, naquela expressão assim, do que os gregos, né, valorizavam o corpo belo, tudo mais, nesse filme isso não aparece muito, né? Porque aí tanto o rei Menelau quanto o rei Agamenon são bem gordinhos, assim, eles não são tão atléticos, tão fortes, tão poderosos assim quanto a gente vê. Mas o Aquiles, né, estrelado pelo Brad Pitt, o Brad Pitt ele até teve que treinar e fazer muito exercício para conseguir chegar aí num padrão físico que desse conta de interpretar o Aquiles, né? O Aquiles era um guerreiro super especial da Grécia Antiga, né? Abençoado pelos deuses, diziam que era até um semideus, né? Filho de um deus com uma humana, mas que conseguiram, então, não morrer, né? E aí que vem aquela grande expressão, na verdade, que ele foi morto por uma flechada no calcanhar, então, o ponto fraco, né? Até hoje nós utilizamos a expressão calcanhar de Aquiles, né? Mas o Aquiles, né, devido a ser tão forte, ter esse corpo tão bonito, ele representa um pouco daquela ideia do deus grego, né? E aí, mais recentemente, nós tivemos aí uma invasão aí primeiro com os livros, depois com as séries. Aparentemente, a série ficou muito abaixo dos livros, né? Até julgando pelo sucesso que os livros fizeram e que os filmes não conseguiram fazer, que é o Percy Jackson, né? E o Ladrão de Rares, né? Que é o primeiro filme dele. Na mitologia, os deuses, vez ou outra, vinham à Terra, seduziam umas humanas e acabavam tendo filhos com ela.
esses filhos eram considerados semideuses, né? Metade humano, metade deus, e que por isso tinham muitos dos poderes dos deuses, né? Então, o Percy é um semideus e filho é, do Poseidon, né? Que é o deus dos oceanos, e por isso ele controla a água. Então, a série de livros, né, a saga Percy Jackson, é uma série que conta um pouco aí de como que ele vai se livrando de umas perseguições, fazendo umas benfeitorias, enfim, ele é um herói, ajudado aí por seus amigos. Alguém aí é fã de Percy Jackson? Eu já vi os filmes, mas nunca li. Então, eu já assisti 2 filmes, né? Mas confesso que eu não gostei muito, e os livros eu nunca fui ler, né? Mas é uma literatura um pouco mais juvenil, né? Geralmente são pessoas mais jovens, mas muitos na idade de vocês, até o público de 15 a 25 vai gostar muito disso, mas não quer dizer que seja só esse público, né? Muito pelas aventuras, né? Pela maneira como a narrativa vai sendo feita. Mas são muitos livros, né? Eu acho que tem uns 7, 8 livros aí na série total. Mas para vocês verem, a mitologia grega, novamente, presente na nossa vida e sendo muito difundida. E quando a gente falava de mitologia grega, a gente pensava assim, mas eu não sei muito sobre a mitologia grega. Mas, na verdade, a gente tem bastante informações, né? Porque isso vai sendo propagado nas produções culturais. Vou tomar mais uma água aqui. Consultando as anotações que eu fiz aqui. Esse aqui é um outro filme, né, que também retrata um pouco da mitologia, né, que ele fala um pouco sobre o filme é o Imortais, e ele retrata uma questão que envolve 2 tipos de seres, né, os deuses, né, tá aí uma deusa, e os titãs, que eram inimigos dos deuses, que num determinado momento eles se revoltam contra os deuses, né? Então, o Duelo de Titãs, por exemplo, Imortais, são todos filmes que retratam um pouco dessa coisa é, das batalhas entre os titãs e os deuses. A Medusa, por exemplo, que a gente conhece da mitologia, ela era uma titã, né, que tinha ali seus poderes, mas que não chegava a ser uma deusa, né? É. Mas eu escutei uma história que, tipo assim, a Medusa, ela era uma mulher que foi amaldiçoada por Atena. Sim, mas ela não era uma deusa, né? O Titã era um sujeito que não era humano, que ele tinha seus poderes, mas que ele não era Deus. Mas os titãs, eles tinham poder assim, condição de luta para enfrentar os deuses, entendeu? No filme Sim, entendi. Imortais, ele foi mal representado. Você tem ideia, por exemplo, o Kraken, né, que é aquele polvo gigante que vive no fundo do mar e que até É aparece da no Piratas do mitologia nórdica. Caribe, o Kraken é um titã. É? O Kraken é um titã. Não sabe. Eu achava que ele era da mitologia nórdica. Não, não. Podem existir coisas parecidas, né? Mas na mitologia nórdica você tem o lobo, né? E tem a serpente gigante lá contra a qual Thor E luta o Mungander. infinitamente. E aqui, né, o 300 de Esparta, né? Que aí é uma outra referência que normalmente nós fazemos à Grécia Antiga, ela é recorrente à cidade-estado de Esparta, né? As 2 principais cidades gregas eram Grécia e Esparta, né? Grécia se desenvolveu muito pelos aspectos é, é, pela filosofia, pela educação, pela política, pelos estudos em relação à ética, pela escola de Atenas. E Esparta teve um desenvolvimento muito centrado na organização militar, né? Então, o episódio mais conhecido da cidade espartana, além das guerras contra Atenas, envolveu a Batalha de Termópilas, né? Coisa que a gente viu aí no filme 300 de Esparta. Então, esses sujeitos altamente treinados, aí tem uma coisa legal aqui, pessoal.
Esses caras aqui, o abdômenzinho deles aqui não é falso, tá? Todos eles treinaram para ficar todo mundo rasgadinho assim, ficar bem no filme, tá? O Rei Leônidas, né, que é esse do meio aqui, que é o Gerard Butler, ele junta os seus 300 melhores guerreiros e meio que ocupa um desfiladeiro, não permite que o rei Xerxes passe por ele para poder invadir a Grécia, que era a principal porta de entrada. No fim, o exército espartano ele é derrotado, mas ele consegue impor um constrangimento, uma derrota tão grande para o rei Xerxes que ele tem que voltar para a Pérsia e reorganizar os seus exércitos para tentar uma nova invasão. Tá? Essa batalha, imagine só, a gente já tem aí quantos 1.000 anos depois dessa batalha, 3, quase 4.000 anos depois dessa batalha, e nós continuamos falando dela. Né? Ela continua sendo retratada no cinema, então a história continua sendo contada. Aí isso pode parecer uma coisa muito besta, né? Pensar numa coisa que aconteceu há tanto tempo atrás. Mas se a Grécia influenciou tanto no nosso modo de vida, vamos fazer uma projeção para o futuro e pensar assim: e se o rei Xerxes tivesse conseguido invadir a Grécia? Será que nós teríamos na nossa cultura tantos elementos da cultura grega, ou será que nós teríamos mais elementos da cultura persa? Então, uma reflexão interessante, talvez o nosso meio de vida, a nossa maneira de nos organizar socialmente, ela seja em parte devida ao sacrifício destes 300 guerreiros. Então, a gente vê eles um pouco assim como heróis, né? Não é um exagero tão grande assim. Assistiram esse filme? Não vi. Esse daí eu assisti. Eu assisti os dois, né? Um pouco exagerados, né? Até em virtude do diretor, né? Que ele gosta de fazer os filmes um pouco exagerados, principalmente na quantidade de sangue. Mas são bons filmes, né? São filmes divertidos de assistir. Deixa eu voltar a apresentação para o lugar aqui. Ela saiu um pouquinho. Então, o filme ele é bem interessante de assistir. Quem não assistiu, pode assistir. E além desse, né, eu tive contato já também aí final da adolescência com os desenhos, né, a respeito desse personagem que também é da mitologia, que é Hércules, né? Na mitologia, Hércules era filho de Zeus. Isso não é conteúdo de prova, não, tá, pessoal? Não vou perguntar para vocês lá quem era Hércules na prova. Mas só trazendo elementos assim, como a gente tem uma carga horária relativamente grande, então eu gosto de trazer esses elementos assim para a gente ir se familiarizando, sabe, com o que a gente está discutindo. E aí Hércules ele era filho de uma humana, né, e filho de Zeus, né, o rei dos deuses, né, o senhor do Monte Olimpo. E ele, em virtude disso, ele tinha uma força muito grande, né? Então, tanto que na literatura ele foi representado aí nos 12 trabalhos de Hércules, onde ele derrotou, né, perigos muito, muito significativos. E aí, a última aparição de Hércules foi no filme, né, com o Dwayne The Rock Johnson, né, com esse corpãozinho imenso dele, que é um ator conhecido. Ele, geralmente ele está envolvido com filmes de ação, né, tipo Velozes e Furiosos. Aqui ele está usando, por exemplo, a pele do leão de Nemeia, que era um leão muito grande. Ele conseguiu derrotar o leão com as próprias mãos. E o filme até tentou, né, dar uma humanizada nele, assim, que ele não tinha essa força tão sobrenatural, mas que, na verdade, a forma como as histórias foram sendo contadas fizeram dele essa espécie de herói que ele se tornou. E aí um outro personagem da mitologia grega também presente, e
e que nós vimos aí recentemente, até acabou de sair outro filme dela, e ela também está presente no filme Liga da Justiça, e estava presente nos desenhos, né, da Liga da Justiça, é a Mulher Maravilha, né? Outra que é uma semideusa, né? Ela é filha de uma mulher, uma amazona, com Zeus, né? Então, por isso, ela adquire, então, poderes, né, bastante especiais. E adquire, então, essa habilidade, né, de poder lutar contra os inimigos, tudo mais. E, inclusive, nessa imortalidade que ela consegue. É interpretado pela Gal Gadot, né? A gente tem 2 filmes dela, mais o filme Liga da Justiça, mais o próximo filme da Liga da Justiça que vai sair agora recentemente, que vai sair recentemente, não, que vai sair daqui a pouco, e que eu gostaria muito de assistir. Então, veja como que a cultura grega está tão presente, né? E para o pessoal aí que é fã dos videogames, né, o Kratos, né? O Kratos, o Kratos, né? O pessoal lá do inglês aí costuma pronunciar Kratos, né? O Kratos, ele traça aí uma jornada de vingança nos videogames aí para poder conseguir se vingar dos deuses pela morte da esposa dele, né? Então vejo também que a cultura grega é presente também nos videogames, né? E para o pessoal que é um pouquinho mais das antigas aí, que já passou dos 30, né? Mas que talvez acessam de outras maneiras, nós temos também os Cavaleiros do Zodíaco, né? Que são os cavaleiros aí que se juntam para proteger a princesa Atena, né? Isso aqui marcou muito a minha época, né? Então todo mundo sabia dos signos, todo mundo sabia, né? As casas, os deuses e tudo mais. Então era um desenho assim que ficou bem marcado. Aí, geralmente, quando o pessoal mais velho fala do desenho, fala como se ele tivesse uma qualidade incrível, tal, o desenho era bom mesmo. Só que quando a gente vai assistir ele hoje, aí você percebe que tem algumas coisas que são ruinzinhas, porque, tipo assim, aí tem um soco, né, de um personagem, aí eles mostram o soco, assim, em 10 ângulos diferentes. Aí, tipo, o soco dura uns 3 minutos do desenho, daqui a pouco o desenho acaba. Aí é bem chato. Mas, enfim, é outro elemento da cultura grega presente, pelo menos dos elementos menos complexos, né? E existem outros elementos mais complexos também da cultura grega no nosso cotidiano. Toma mais uma água aqui. Consegue lembrar aí de mais algum personagem da mitologia que eu posso ter esquecido? Mais algum personagem? Não? Então, vou continuar. Então, além da mitologia, né, que está bastante presente na nossa cultura, a gente pode citar também outras contribuições da cultura grega na nossa civilização, e uma delas é a ideia de democracia, né? Esse governo de todos, aí, o governo da maioria, como alguns entendem, né? Então, essa representa um pouco dessas outras influências da cultura grega no nosso modo de vida, né? Então, essa ideia de democracia, essa ideia que a gente deve votar para poder escolher um representante político, né, uma liderança política que vai tomar as decisões ali que teoricamente nos representam, é uma coisa que tem origem lá na Grécia Antiga, né? Então, aqui tem uma citação do Platão, né? A democracia é uma constituição agradável, ela é anárquica e variada, é distribuidora de igualdade, indiferentemente a iguais e a desiguais. Então, isso está citado no livro A República, né, de Platão, lá no século 4 antes de Cristo, né? No século 4 antes de Cristo, então a gente tem por volta ali de 300 e pouco antes de Cristo, né? Lembrando que Cristo ali marca o ano zero. Só que a ideia de democracia grega
ela era até mesmo um pouco mais avançada que a nossa um pouco mais avançada que a nossa noção de, de democracia, porque além da representação política deles, eles também tinham outras decisões. Por exemplo, quando o sujeito cometia um crime, aqueles que seriam jurados e aquele que seria o juiz, todos eles deveriam ser sorteados, né? Então, ao serem sorteados, seriam sorteados aqueles que julgariam o crime desse sujeito. Então, é uma ideia um pouco, até uma democracia um pouco mais avançada do que o que nós temos hoje. Nós vemos muitas vezes quando o juiz ele é amigo da, da vítima, né? Principalmente se for uma personalidade política, ele acaba tomando decisões ali que favorecem esse indivíduo. E essa ideia, né, que a democracia deveria tratar, né, as pessoas diferentes como iguais. Então, nós somos diferentes na sociedade e nós somos iguais perante os nossos direitos, né? Por isso, essa ideia de tratar, distribuir igualdade indiferentemente a iguais e a desiguais. Porque, às vezes, a classe social, o lugar ocupado, a influência, a família podem afetar a maneira como o sujeito acessa ou não a sua cidadania, né? E a democracia grega pressupunha que não, pressupunha que todos deveriam ter os mesmos direitos, ou pelo menos todos os cidadãos gregos. E aí vem uma coisa importante estabelecer que nem todo mundo era considerado cidadão grego, né? Somente homens livres eram considerados cidadãos. E uma outra contribuição também está na filosofia, né? São muitos pensadores. A gente poderia colocar aí Tales de Mileto, né? Um pessoal aí da matemática, mas o que nos interessa enquanto corpo, enquanto práticas corporais, principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles, né? O Sócrates é uma coisa bem legal, né? Porque até ele, os filósofos, eles se ocupavam principalmente de coisas da natureza, né? Então eles observavam a natureza, estudavam principalmente assim fenômenos da natureza, né? Sobre a chuva, o sol, as posições dos planetas, o movimento da Terra, né? Então não se havia uma aplicação da filosofia em outros aspectos, né? Então, se desenvolveu a matemática, a física, né? Enfim. E o Sócrates vem e fala assim, não, a gente pode também usar esse pensamento racional que nós desenvolvemos para explicar a vida em sociedade. Então, Sócrates começa a refletir sobre outros pontos, né? Sobre ética, política, economia, né? E ele começa a perceber que a sociedade grega era uma sociedade bem ruinzinha, né? E ele começa a pregar essas ideias. O Platão foi um discípulo do Sócrates, né? Sócrates não deixou nada escrito, Platão foi lá e escreveu tudo depois. E o Aristóteles também veio um pouco depois, e eles tinham pensamentos bem definidos sobre corpo, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, tá? Bom, aí aqui tem um ponto que vai merecer muito a nossa discussão, né? A filosofia já vai ficar lá para a próxima aula, que é o seguinte, né? A vida social, né? Então, a vida social grega, ela tinha é, é, o corpo ocupava um lugar de bastante centralidade, né, nessa vida social grega. Só que isso não significa que fosse para todo mundo, né? O que a gente tinha era uma ideia de que os gregos valorizavam muito o corpo. Mas por que os gregos valorizavam tanto assim o corpo? Porque eles tinham uma ideia de que eles valorizavam o corpo e a beleza física, né? Eles sempre representavam, por exemplo, nos deuses deles. é, eu vou parar o compartilhamento aqui para puxar uma imagem para vocês.
que aí depois eu compartilho ela com vocês. Eles tinham uma ideia de que quando que os deuses eles representavam certa perfeição física, né? Então os deuses eram figuras muito belas, né? Tinham um corpo muito belo e logo tinha um corpo muito saudável, né? Então eles, para tentar se aproximarem desse ideal de beleza das divindades, da mitologia, eles começavam a se exercitar, né? Então quando eles conseguiam se desenvolver ou desenvolver esse corpo, então eles exibiam esse corpo de diversas maneiras, né? Um outro ponto a se considerar da Grécia é que, além de fazer isso, por exemplo, eles também tinham uma fissura pela matemática, né? Então, como é que a matemática acabou influenciando muito a vida na Grécia Antiga? Eles buscavam o equilíbrio e a perfeição em simplesmente tudo que eles faziam, né? Então, fosse na construção, fosse nas artes, fosse nos exercícios para o corpo, eles tinham que desenvolver a harmonia das proporções. Para eles, a perfeição era algo que existia e que tinha que ser buscada, né, devido à influência que a matemática exercia no dia a dia da Grécia Antiga. Em função disso, o ideal de corpo tinha que ser um corpo proporcional, tinha que ser um corpo bem equilibrado, harmônico, né, também por influência da matemática. Esse pensamento, de certa maneira, ele influencia a nossa vida até hoje, né? Por exemplo, na música, né? A matemática influencia a música. Por quê? Quando se busca a afinação de um instrumento, a afinação do canto, o que você está buscando ali é uma proporção exata, uma composição, uma harmonia exata dos elementos que compõem aquele fenômeno, para que ele seja o mais perfeito possível, né? Então, isso tudo tem uma fundamentação na matemática. Eu vou pegar algumas estátuas gregas aqui, pessoal, nas imagens, para a gente começar a pensar assim, como é que esses gregos desenhavam esse corpo, né? Deixa eu compartilhar a tela da internet para vocês. Ó. Estão vendo a tela da internet aí, galera? Com as imagens das estátuas antigas? Beleza. Que tipo de corpo vocês estão vendo representado? É claro que aqui a gente tem o corpo da mulher e o corpo do homem, eles têm lá umas diferenças entre si. Mas que característica tem esses corpos aqui, pessoal? Vou pegar esse aqui, ó. O que chama a atenção de vocês aí? O que chama a atenção de vocês quando vocês olham para essa escultura? O que quer dizer isso aí? Ô, João, Questão da estética, né? o corpo é bonito? Sim, todos estão malhados. Isso. Aí depois a gente vai ver tem uma característica interessante, que é a diferença de como que o corpo era representado na Grécia Antiga e de como que o corpo era representado na Roma Antiga. Aí quando vocês verem uma estátua, seja na TV ou algum outro lugar, vocês vão poder se posicionar, falar assim, olha, essa estátua tem uma influência grega ou essa estátua tem uma influência romana. Por quê? Os gregos, primeiro eles esculpiam o corpo nu, né? Por quê? Porque os gregos eram muito adeptos daquela ideia de que o que é bonito é para se mostrar, sabe? E eles não tinham muito pudor em relação a isso, muito pelo contrário. Para eles, esse corpo desenvolvido era motivo de orgulho, né? E aí o pessoal até faz a brincadeira, né? Por que as estátuas têm o pênis pequeno, né? Primeiro, assim, eles não faziam a estátua, né, num nível de excitação, né? Eles faziam as estátuas em situações que podiam exibir as proporções físicas, né? O eros do grego era uma outra coisa, né? Que a ideia do eros tem a ver com o erótico, né?
Só que os gregos eles não tinham esse corpo naturalmente. Então, para esse corpo ser assim saradão, eles tinham que treinar esse corpo, né? Eles tinham que exercitar. E para eles, num determinado momento, o exercício do corpo era tão importante quanto o exercício do intelecto. Aí, a partir dessa frase minha, o que vocês concluem? Então, eu vou repetir a frase. Para os gregos antigos, exercitar o corpo era tão importante quanto exercitar o intelecto. Era tão importante quanto exercitar o conhecimento de matemática, o conhecimento de astrofísica, enfim. Então, dá para a gente concluir que o corpo era muito valorizado ou pouco valorizado na Grécia Antiga? Ele era muito valorizado? Então, ele era muito valorizado, muito. O corpo, ele ocupava um lugar de centralidade na vida social dos gregos, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que o corpo estava em evidência o tempo inteiro, né? Eu vou pegar uma outra imagem aqui para ver essa questão que eu coloquei para vocês. Acho que eu tenho que achar outra de homem, né? Que vai ficar mais interessante da gente discutir. Aqui tem outra representação de corpo, né? Então, de novo, se reproduz a mesma ideia, né? Você tem um corpo fisicamente muito desenvolvido, né? Então, os gregos colocavam nas esculturas os seus pensamentos sobre o corpo. Então, é assim que eles acreditavam que o corpo tinha que ser. E aqui o símbolo da educação física também, pessoal. Tá lá, o malhadinho, abdômen rasgadinho, a posição atlética muito bem feita, né? Então, o discóbulo, né, da educação física também tem sua origem lá na Grécia Antiga. Aqui uma estátua de Poseidon. Aí aqui a gente pode falar, ó, essa estátua possivelmente ela tem uma influência romana. Por quê? Tem as partes íntimas cobertas, né? Enquanto que as estátuas gregas normalmente têm a genitália à mostra, principalmente dos homens, porque não era permitido às mulheres se desenvolverem ou se exercitarem, elas não eram consideradas cidadãs, eles os homens, então, vinham sempre com esse físico em evidência, mas também com a genitália à mostra, enquanto nas estátuas romanas elas sempre vinham cobertas, porque os romanos, tá vendo? Aqui já é uma estátua romana. Eles não tinham a mesma ideia de corpo da Grécia Antiga, né? Eles consideravam que era um negócio meio estranho, né? Que era uma falta de pudor você andar nu à luz do dia. Então, andar nu era uma coisa reservada, né? Evidente que existem estátuas gregas de mulheres, né, também, mas que elas já não têm essa mesma representação de corpo, né? Aqui é outra estátua grega, né? O que a gente pode dizer das mulheres é que elas é, o que a gente pode dizer, né, das mulheres na Grécia Antiga é que o padrão de corpo da Grécia Antiga era um padrão de corpo bastante diferente dos padrões de hoje, né? Se fosse representar o corpo hoje, por exemplo, principalmente o corpo da mulher que se fala como mulher brasileira, né, teria um peito siliconado, teria bundão, tal. E aqui a gente vê um corpo até certo ponto cheinho, né? Que seria um corpo bastante comum, né, para uma mulher na Grécia Antiga. Aqui outra estátua de Poseidon, e aí os padrões corporais eles vão se repetindo. Aqui uma estátua de Sócrates, né, o filósofo. Então vê que até o Sócrates, mesmo aqui já sendo um pouquinho careca, ele também tinha esses atributos físicos bastante desenvolvidos, né?
ver se eu acho a estátua de Hércules. Essa aqui é bastante famosa, né? Então ela tá. Vou ver se eu pego uma maior aqui. Essa é bastante famosa, a estátua de Hércules, né? É, Então, vê o corpo muito, muito desenvolvido, né? A gente colocaria esse cara aqui como um sujeito fisicamente ativo, que nos dias de hoje ele não conseguiria esse desenvolvimento corporal com pouca dedicação à academia. Ele precisaria se dedicar bastante para conseguir esse desenvolvimento aí. Então, isso explica um pouco por que alguns personagens gregos sempre são retratados, né, dessa forma. Aqui uma outra representação de Hércules que não está tão desenvolvida quanto aquela, mas ele ainda tem o seu abdômen definido, né, os músculos do braço bastante definidos, né? Eu vou ver se eu pego aqui uma estátua de Vênus, né, que era uma deusa grega. Aqui uma estátua de Vênus, né, parcialmente coberta, mas ainda, né, com os seios à mostra, e que mostram como é que também era pensada essa ideia do corpo da mulher, né, na Grécia Antiga. Pois bem, parar o compartilhamento, voltar lá para a apresentação para poder finalizar. Além, então, dessas questões do físico, né, e dos cuidados com o corpo, nós podemos ainda acrescentar a ideia, né, de criação dos Jogos Olímpicos, né, que eram as competições, né? Então, você tinha na Grécia Antiga os chamados Jogos Olímpicos da Antiguidade. Esses Jogos Olímpicos da Antiguidade, eles existiam justamente para honrar os deuses, né? Então, quando os sujeitos competiam, eles competiam então buscando o máximo de rendimento corporal possível para que na vitória eles pudessem então honrar ou se aproximar o máximo possível dos deuses, né? Os atletas competiam nus e por mais estranho que pudesse parecer, o que possa parecer hoje, era uma coisa aceita na Grécia Antiga. Inclusive, eles passavam um óleo corporal para que os atributos físicos brilhassem e pudessem ser contemplados por quem assistia a esses jogos, né? Para a semana que vem, pessoal, eu vou mandar um link para vocês de um documentário em que eles tentam reproduzir um pouco de como que eram os jogos na antiguidade. Então, alguns atletas agora, né, contemporâneos, eles são convidados a participar dessas disputas lá na Grécia, e o ritual é mais ou menos o mesmo. E eles vão colocando um pouco das impressões deles, né, do como é que eles estão se sentindo nessa competição. E a gente vai poder entender um pouco mais esse contexto. Mas dessa vez eles não competiram nus, eles tinham uma vestimenta mínima ali para poder se cobrir. Aí tem um ponto, né, que é bastante importante. Apesar, né, dos atletas competirem nus, apesar de haver toda essa valorização do corpo, não quer dizer que isso estivesse acessível a todos os gregos, né? Nos Jogos Olímpicos, somente o cidadão grego podia participar. Isso significa que os escravos não poderiam competir, significa que os estrangeiros não poderiam competir, somente os membros das cidades-estados, e que as mulheres não poderiam participar, né? A aparição das mulheres nas competições ela vai acontecer muitíssimo mais tarde. Então, por isso que eu repito, né? Toda vez que a gente vai falar da mulher na sociedade, nem toda reclamação da mulher, nem toda queixa da mulher é mimimi, né? Ela sempre foi perseguida ao longo da história, sempre foi inferiorizada, sempre foi marginalizada, e nós temos que, em nome das nossas mães, em nome das nossas irmãs, em nome das nossas filhas, também nos juntar a essas lutas das mulheres por maior igualdade, inclusive no futebol, né, por exemplo. Enfim, eu vou deixar o link depois, eu preciso que alguém pegue aqui o meu contato e me mande um oi. Se já tiver representante de turma aqui, me mande um oi no WhatsApp,
E aí eu vou postar o link. O documentário é bem curtinho, tem ele no YouTube, sabe? É mais a dado assim de aumentar o nível de informação que a gente tem de como eram as práticas corporais na antiguidade grega, tá? E aí, a questão do papel da ginástica que estava ali na apresentação, eu vou deixar para a próxima semana, porque aí eu já vou trazer um pouco dos filósofos para a gente conversar. Porque, além de ser um filósofo muito foda, o Platão praticava ginástica, cara. Então, o Platão era o cara, né? Falar um pouquinho da escola de Atenas, tal, de como é que ela funcionou. Inclusive, na escola de Atenas, o pessoal estudava matemática, aritmética, estudava física, astronomia e ginástica, né? Porque o Platão defendia que todo mundo tinha que exercitar o corpo, porque isso era tão importante quanto exercitar a mente. E aí, em função disso, na semana que vem, possivelmente, eu já consigo encerrar essa parte da Grécia Antiga, encerrar a parte também da Roma Antiga, que é mais rápida, né? Para a gente poder passar depois para a Idade Média. Algum ponto, alguma pergunta, alguma curiosidade que vocês gostariam de satisfazer agora? Bom, se não temos perguntas, pessoal, eu vou encerrar. Eu vou pedir novamente para que o